Jesus, graças a Deus. Nós saudamos aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Noite de alegria, de festa. Sabemos que o Senhor já está operando em nosso favor e certamente Ele vai operar uma bênção em cada vida neste lugar. Meus amados, o tema da mensagem desta noite é que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. É um tema relevante, importante para nós, importante analisarmos com muita clareza o que Deus tem preparado para nós, esse momento tão maravilhoso. O texto para a nossa meditação se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Vamos usar a NVI. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Amém? Está sendo projetado. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quanto ao tempo e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto. A mulher grávida, de modo algum, escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido a couraça da fé e do amor, e o capacete da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Vamos orar. Senhor, que a Tua graça ela seja abundante, que o Senhor esteja operando poderosamente através do texto lido. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Podemos estar sentados? Meus amados, como já falamos, já iniciamos a nossa introdução. O tema hoje sobre a vinda de Cristo é um tema muito pautado nas igrejas evangélicas. Mas qual era a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever esta carta à igreja de Tessalônica? Primeiramente, nós temos que entender o contexto histórico que estava acontecendo ali. Paulo realizando as suas viagens, na segunda viagem missionária, ele, no seu coração, havia um desejo de ir para outro lugar, e o Senhor, através de um sonho, fala com Paulo que ele teria que ir para a Macedônia. E esta carta, ela foi escrita aproximadamente no ano 50, 51 depois de Cristo. E interessante que quando Paulo chega em Tessalônica, ele, um homem usado por Deus de uma forma muito intensa, um homem plantador de igreja, um missionário, um homem usado poderosamente através do Senhor,
Ele chega naquela cidade com Silas e Timóteo para falar, para pregar a palavra de Deus. E o texto fala que, não aqui nos Tessalonicenses, mas lá em Atos 15, 16, fala exatamente da forma como Paulo ele entrou nessa cidade. E durante 3 dias, ou melhor, durante 3 semanas, ele esteve naquela cidade de Tessalônica pregando a palavra de Deus. E a estratégia do apóstolo Paulo era muito interessante. Ele não ficava nas praças pregando, falando, mas ele ia nas sinagogas, aonde tinha uma aglomeração muito grande de pessoas, e principalmente aos sábados. E ele pregando durante 3 semanas, 3 sábados, Deus operou de uma forma muito intensa naquela igreja. A operação foi tão grande que muitos se converteram ali naquela cidade, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Alguns se converteram ali, e ali foi plantada uma igreja do Senhor. Mas apesar da grande bênção de plantar aquela igreja naquela cidade de Tessalônica, houve também as perseguições que Paulo, Silas e Timóteo sofreram, porque naqueles dias quem governava aquele povo ali, aquela cidade, era César Augusto. E ele era o senhor daquela terra. E Paulo dizia, olha, só Jesus é o Senhor. E isso era uma afronta contra César. E diante daquela situação toda, a palavra diz que eles foram expulsos daquela cidade, mas a semente ela ficou plantada naquele lugar. E durante as suas viagens, novamente, Timóteo teve a oportunidade de ir àquela cidade. E ao chegar naquela cidade, ele pôde observar que a igreja, apesar das grandes perseguições que a igreja vivia ali, eles estavam com saudade de Paulo, com saudade de vê-lo. E a preocupação do apóstolo Paulo era que aquela igreja se fortalecesse no Senhor. E o grande tema desta carta aos Tessalonicenses Paulo falando sobre as perseguições, que eles deveriam ficar firmes, apesar das dificuldades enfrentadas, eles teriam que ficar firmes no Senhor. O segundo tema era a volta de Cristo, porque havia naquela igreja uma certa preocupação, uma certa dúvida com relação àqueles que morreram. Logo no capítulo 4 fala sobre isso, daqueles que morreram, como ficaria se eles iriam ressuscitar. E Paulo, prontamente preocupado com essa situação, ele escreve aquela carta àquela igreja para consolar aqueles irmãos e para trazer clareza com relação a tudo aquilo que era a revelação de Deus para aquele lugar. E o primeiro texto, meus amados, logo quando nós lemos no primeiro versículo do capítulo 5, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o dia do Senhor. Meus amados, hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde se usa esse termo escatológico, muitas vezes, para difundir algo que não é bíblico. Quando falamos de escatologia, a escatologia é o estudo dos últimos tempos. E esse tema, muitas vezes, tem despertado curiosidades no círculo evangélico. Da mesma forma que essa doutrina da escatologia, ela trouxe para a igreja um fortalecimento na fé, por outro lado, infelizmente, houve desvios, porque a forma de interpretar, de entender, muitas vezes se desvia da verdade bíblica. E isso é um erro muito grande. E isso é um erro gravíssimo que vivemos nos nossos dias. Então, Paulo, preocupado com aquela situação, ele escreve naquela condição para que eles não entrassem em curiosidades bíblicas.
eles estivessem sendo fortalecidos no Senhor. E hoje, meus amados, não é diferente nos nossos dias. Muitos se entregam, mergulham em profecias bíblicas, marcando data, descrevendo detalhes de assuntos escatológicos, tentando associar uma situação a outra. Mas a grande tese do apóstolo Paulo era que a igreja, ela não deveria se preocupar com os tempos e as estações, mas sim estar preparada para a volta de Cristo. Então nós, meus amados, hoje, o nosso espírito tem que ser um espírito de vigilância, de trabalho. É o que a Bíblia nos ensina neste momento, e não de especular situações que muitas vezes ocorrem, que geram muitas vezes frustrações. Isso é um perigo muito grande. Não que Paulo julgasse que aquela situação, aquela informação fosse relevante e desnecessária, mas ele entendia que tudo aquilo que ele já tinha falado já era necessário para aquela igreja. Eles não deveriam se preocupar com tempos e estações. Nós vamos explicar o que significa isso. O papel da igreja hoje, meus amados, não é saber o tempo cronológico. É impossível saber disso. Porque a Bíblia, ela fala sobre escatologia, ela fala sobre esse momento da última hora, mas nós não sabemos o tempo exato e o momento exato que Deus tem determinado todas as coisas. E nós não podemos entrar nesse erro teológico e frustrar as pessoas com situações que se levantam, que se colocam, que geram incertezas no coração. Isso acontece muito nos nossos dias. Porque nós sabemos muito bem que a igreja, ela deve estar engajada na obra, na parousia. Parousia significa arrebatamento. A igreja, ela está envolvida, ela sabe que a promessa de Deus vai se cumprir. Mas eu não posso, conforme o meu entendimento, achar que ela vai voltar num tempo determinado que eu acho. Não é isso, era isso que Paulo estava dizendo ali. Outros se entregam à incredulidade. Quantos hoje não creem na volta de Jesus? Quando você fala que Jesus, ele tem um projeto de vida, quando você fala que você tem que se arrepender dos seus pecados para que você encontre um novo céu, uma nova terra, para que o Senhor possa gerar salvação no teu coração, muitos não acreditam nisso. O apóstolo Pedro falou sobre isso no capítulo 2 Pedro 3,4, onde diz assim: onde está a promessa? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem da mesma forma. E é no meio, meus amados, desses dois extremos que a igreja ela tem vivido. Uma especulação muito intensa com relação à volta de Cristo e um ceticismo exagerado por muitos que não creram e não creem na volta de Cristo. A igreja, ela tem que ter uma atitude. A atitude da igreja deve ser de expectativa, de vigilância, de coragem, de militância, de confiança. Então, por isso que Paulo, nesse primeiro versículo, ele fala: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. O dia da segunda vinda, meus amados, da segunda vinda de Cristo, ela só é conhecida por Deus. Deus, através da sua palavra, diz assim: quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Quando existe especulação sobre a data, é uma desobediência ao ensino bíblico. E quando Paulo fala aqui que a igreja não deveria se preocupar com os tempos e épocas, ele estava relacionado ao cronos. Quando fala de tempo, essa palavra no grego, ela significa
cronologia. Não se preocupe com o tempo atual. Não se preocupe com as estações. As estações no grego também é o kairos. É aquele momento determinado por Deus, que está reservado por Deus, aonde ninguém terá acesso àquilo que é a vontade de Deus dentro do plano profético de Deus. Não vos preocupeis com os tempos e as estações. Mas pastor, o Mateus 24 fala que os últimos dias seriam de guerras, rumores de terra, de guerras, doenças, morte, isso e aquilo. Mas Jesus fala, mas ainda não é o fim. Então não podemos, meus amados, colocar a Bíblia em xeque com relação a especulações relacionadas à volta de Cristo. A igreja, ela tem que ter o equilíbrio necessário. Não viver uma vida depravada. Jesus vai demorar a voltar, então vou fazer. Não. Mas devemos buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Paulo não queria acrescentar nada àquela igreja. Muitas igrejas hoje, infelizmente, estão preocupadas com os sinais da vinda e esquecem de fazer a obra de Deus. No verso 2, a palavra diz que a volta de Cristo seria repentina, como um ladrão de noite. Hoje as pessoas desejam ardentemente informações detalhadas. Tem pessoas que ficam usando metodologias, o mapa profético, tentando associar uma situação a outra. E isso gera uma especulação e uma incerteza. Paulo não é assim. Quando ele pediu quando a igreja de Tessalônica pediu essas informações, há um texto em 1 Coríntios 4:6 que diz assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós temos que ter a consciência no nosso coração que nós não podemos ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. A segunda vinda será repentina, rápida. Ela é descrita como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. E será repentina como um abrir e fechar de olhos. Nós devemos estar preparados, sim, meus amados, mas conscientes da nossa responsabilidade como igreja. Não adianta eu pregar a volta de Cristo, mas a minha vida está em pecado. Eu não tenho compromisso com o Senhor, eu não tenho compromisso com a verdade. Eu preciso ser transformado pela palavra do Senhor. Tenho que mudar os meus conceitos e as minhas razões. Eu preciso mudar completamente a minha vida. Porque a palavra diz que esse dia será como um grito, do noivo. Quando fala da parábola ali das 10 virgens. Nós não podemos ficar como as 5 virgens nércias, mas sim atentos, não ao tempo humano, não àquilo que se especula. Hoje, qualquer situação que acontece no mundo, é um sinal da volta de Cristo. E as pessoas especulam situações e aquilo não acontece. E isso gera uma insegurança muito grande. A salvação, meus amados, é um ato de Deus. É um ato que Deus está realizando no meio do seu povo. E só Deus tem o poder de saber o tempo e as estações. Há poucos dias eu estava olhando a reportagem e uma cidade lá de Maceió está afundando. Metade da cidade vai afundar. Certamente vai aparecer algum profeta aí dizendo que aquilo é um sinal da vinda de Cristo. Sendo que aquilo é uma falha geológica de uma mina, começou a escavar e ali vai se romper e metade da cidade vai ser afundada. Só isso. Nós temos que ter, meus amados, a consciência daquilo que é a volta de Cristo. O que irá acontecer.
E em Tessalonicenses, capítulo 2, né, na segunda carta, Paulo dá os detalhes, como será a vinda. Primeiro tem que vir o iníquo, onde ele fugirá de toda a verdade que está na Bíblia. Então nós, meus amados, devemos entender perfeitamente como nos dias de Noé, Noé estava ali fazendo a arca porque haveria um grande dilúvio. Quantos se converteram? Uma família de 8 pessoas. Será que pregar ou especular sobre certas situações que estamos vivendo vai converter o homem do seu mau caminho? Não. Não. É exatamente não. O homem, ele é mau na sua essência. Ele precisa ter uma experiência com Deus. Ele precisa mudar os seus conceitos com Deus. Ele precisa mudar a sua vida. Aí sim, ele vai aceitar o projeto de Deus. Noé, tantos anos fabricando aquela arca. Quantos se converteram? Quantos entraram? 8 pessoas. Ló avisou a família que a cidade seria destruída. Muitos não creram. Jesus avisou naquela geração que Jerusalém seria destruída futuramente, no ano 70. Muitos não creram. Então, meus amados, hoje, enquanto muitos dizem a paz, haverá uma repentina destruição. Muitos pensam que a volta de Cristo acontecerá quando o mundo tiver um caos, muitos sinais. Não, quando as coisas estiverem tranquilas, o homem desapercebido do seu momento. É nesse momento que Jesus virá buscar a sua igreja, o seu povo. Então nós entendemos perfeitamente a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja. Então nós precisamos estar em vigilância, precisamos não viver com uma aparência de crente. Não podemos estar dormindo com relação à volta de Cristo. Jesus nos adverte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O Senhor não falou que você deve ficar com a caneta fazendo contas para saber exatamente o dia. Até porque o livro de Apocalipse, meus amados, são temas que não estão em uma ordem cronológica. Então nós, na nossa consciência, nós não conseguimos entender a cronologia exata de Apocalipse. Mas o que Paulo queria dizer para aquela igreja é que eles deviam estar preparados. A obra de Deus é mais importante. Sede sóbrios. Ser sóbrio, meus amados, é não estar embriagado, é estar livre de ilusões, das influências deste mundo. Devemos ser equilibrados. A igreja, ela deve, no verso 8, ela deve guardar a vinda de Cristo de uma forma militância. Nós não podemos ficar isolados, vasculhando profecias. Muitos estão voltando a seus próprios pensamentos proféticos e esquecem da grande missão. Qual é a grande missão da igreja? Quando Jesus foi assunto aos céus. A grande missão da igreja é que nós seríamos suas testemunhas. Seríamos suas testemunhas. E muitas vezes, hoje, é muito comum ver que aqueles que pregam o caos, quanto pior, melhor. Profetas do Apocalipse gerando medo e ingratidão. Devemos aguardar a vinda de Cristo, protegendo os nossos corações e mentes em Cristo. A palavra fala sobre a couraça, proteger o coração, um capacete que protege a cabeça. A nossa mente e nosso coração devem estar protegidos contra essas setas que tentam de alguma forma penetrar na nossa alma. A segunda vinda de Cristo, meus amados, é revestido de 3 virtudes: de fé, de amor e de esperança. Nós temos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração. A fé, ela protege o nosso coração. A esperança da salvação, nós cremos sim que Jesus voltará, mas num tempo que é determinado por Deus.
E esta esperança protege a nossa mente. A nossa fé ela é viva em Cristo, porque o seu amor nos alcançou. É isso que nos constrange a cada dia. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com confiança, porque nós temos a certeza sólida e estamos alicerçados, não nos conceitos desta vida, mas estamos alicerçados na cruz, na redenção que Jesus realizou por nós. A nossa vida está sólida porque fomos eleitos. A nossa salvação, ela não foi resultado dos nossos méritos. Deus nos elegeu para a sua salvação. A salvação é o livramento da morte. A salvação é aquilo que o Senhor tem operado. Se Jesus não tivesse morrido, meus amados, nós estávamos destinados à ira de Deus. Ninguém é merecedor de nada. Nós seremos julgados pelos nossos pecados. Mas Jesus morreu a sua morte para vivermos a sua vida. Em Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, esse também chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Então hoje nós temos a oportunidade de entender claramente do grande amor de Deus para com as nossas vidas. A preocupação do apóstolo Paulo para aquela igreja é que ela teria que estar em comunhão com o Senhor, estarmos unidos em Cristo. Se estamos com Ele, unidos nesta vida, estaremos unidos com Ele na eternidade. Se já morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Reinaremos com Ele por toda a eternidade. E é esse amor que não nos separa. O crente, meus amados, deve se edificar, porque precisamos nos encorajar todos os dias. Encorajar o nosso coração a respeito desta esperança gloriosa que está reservada para os seus remidos. Nós entendemos perfeitamente que a nossa pátria não é aqui. O nosso destino não é aqui. Quando Jesus foi assunto aos céus ali, falando ali em Atos 1,7, e eles lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos e as datas. Não nos compete saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que vem sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Essa é a grande missão da igreja. Essa missão que nós temos de proclamar este evangelho, de dizer sim que Deus tem um novo céu e uma nova terra, mas não um evangelho de medo, gerando medo nas pessoas. E quando você gera medo, você não gera fé. O Espírito Santo não gera fé. As pessoas têm que ter gratidão por aquilo que Deus está realizando e por aquilo que, conforme a sua vontade, se cumprirá no tempo determinado por Deus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, senão nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Quando nós, meus amados, falamos um pouquinho desse momento, isso acontece nos nossos dias com muita frequência. Acontece uma situação em determinado local, olha, é um sinal que Cristo está voltando. Será que é isso mesmo? Deus, meus amados, é melhor nós, como igreja, esperarmos em Deus. Surgiu a guerra, agora sim. Jesus virá, agora, rápido. Descanse em Deus. Não deixe que nenhuma especulação seja colocada no seu coração que gera engano. Porque os falsos profetas do passado, eles falavam aquilo que era contrário à palavra de Deus. Muitos falaram o contrário.
E o mal existente, ele persiste nos nossos dias. E a tendência é só piorar dia após dia. Mas nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, conhecedores da palavra do Senhor, nós cremos sim no novo céu. Nós cremos sim na nova terra. Nós seremos arrebatados sim. Mas não compete a nós saber tempo e estações. Porque tudo está dentro do controle de Deus. Dentro do projeto de Deus. No tempo certo, na hora certa, todas as coisas vão se cumprir. É este o nosso desafio nesses dias. Se por acaso você ouvir algum profeta dos nossos dias falar que teve um sonho que vai acontecer um dilúvio, alguma coisa assim, uma destruição na natureza, corra, sai fora. É um blasfemo, um herege, porque Deus não dá a sua glória ao homem. A glória é dele, tudo pertence a ele todo louvor e toda glória. Nenhuma placa, nenhuma igreja tem o poder sobrenatural de saber o tempo exato, só o que a palavra nos ensina. Como nós falamos, é uma terrível situação que vivemos hoje. Mas vou trazer aqui rapidamente alguns relatos de algumas teorias da volta de Cristo que não deram certo. Só para os irmãos entenderem. Março de 1843 a 1844, um pregador chamado William Millian, dos Estados Unidos, tentou decifrar o livro de Daniel, isso lá em 1844, e chegou à conclusão que o mundo se acabaria no dia 21 de março. A previsão dizia que haveria um grande incêndio e destruiria toda a terra. Não se cumpriu. Mais um profeta. Outro líder religioso, 1891, tentou prever o final dos tempos. O nome dele é Joseph Smith. Ele declarou que Jesus retornaria à terra em 56 anos, em 1891. Não se cumpriu. Cometa Halley, a gente lembra dessas passagens, Em 1910, houve uma teoria naquela época que associava o cometa Halley com uma destruição, liberaria um gás mortal e mataria toda a humanidade. E isso, meus amados, dentro do conceito evangélico. Dentro daquilo que as pessoas falam que é evangelho. 1994, um pastor americano, Harold Campbell, previu que os escolhidos seriam arrebatados no dia 6 de setembro de 1994. Sua teoria foi baseada em cálculos, na tentativa de decifrar novamente o livro de Daniel. Passagem bíblica, tal, nada. Novamente, esse pastor, ele falou, em maio do mesmo ano, ele falou que Deus tinha errado a conta e daria mais 1.600 dias, que através desses 1.600 dias, Jesus voltaria para buscar os seus eleitos. Nada. E esse pastor aqui, depois de 2 anos ele faleceu, pediu desculpas pela profecia que não se cumpriu e morreu. Nostradamus, alguém lembra? Ele falou, sobre uma interpretação que a Terra em 2000, como é que era? 2000 chegará, como é que era? Como é que é? 1000 passará e 2000 não chegará. Isso, 1000 passará e 2000 não chegará. E haveria também, naquele mesmo momento, um bug do milênio, Os computadores iam ser, o pessoal TI que não ia gostar, ia ter um bug do milênio que iria perder tudo naqueles dias. Computadores perder, reconhecer, tal, não aconteceu. Em 2012, agora há pouco tempo, houve uma profecia também sobre o calendário maia, que o mundo iria acabar em 21 de dezembro de 2012. Meus amados, isso aqui são fatos históricos. Essa aqui eu lembro. Houve um profeta aqui brasileiro, não vou falar o nome aqui,
ele falou aos seus seguidores que em 2013 que a Terra sofreria uma grande catástrofe e nada aconteceu. Em 2015, um pastor também lá dos Estados Unidos, Chris Macron, espalhou que o mundo acabaria em fogo. E ele chegou a declarar nos jornais locais de acordo que Deus estava destruindo a terra. Nada aconteceu. Em 2017, houve uma interpretação astrológica ligando a astrologia, as estrelas à Bíblia, onde o alinhamento de algumas estrelas, né, determinaria algo relacionado às festas judaicas. Uma confusão. Nada. Meus amados, nós muitas vezes trazemos esse ensino para despertar no coração dos irmãos que a nossa fé, ela deve estar pautada na palavra de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo queria ensinar àquela igreja. Olha, com relação aos tempos e às estações, eu já vos escrevi. É aquilo que vai acontecer e acabou. Nós não podemos, meus amados, entender ou colocar no nosso coração, mas sabemos que Deus tem preparado todas as coisas. Para encerrar aqui, 2 Tessalonicenses 2, verso 1 diz assim: quanto à vinda, irmãos, quanto à vinda do nosso... Deixa eu ler aqui que é melhor. Já vamos encerrar já. Irmãos, quanto à vida do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem alarmar, se abalar, nem se alarmar tão facilmente. Isso é a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses 2:2. Que não se deixe abalar tão facilmente, quer por espírito, por palavra, por carta, por supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ninguém vos engane. De modo algum, porque aquele dia acontecerá sem que primeiro venha a apostasia revelada do homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de Deus e de tudo que se chama Deus, chegando até se assentar no templo de Deus. Não se lembre do que eu costumava falar dessas coisas, quanto mais ainda com vocês. Mas agora vocês sabem o que está detento, para que seja revelado no seu devido tempo. Meus amados, nós não podemos entrar por esse caminho do erro. Você quer uma certeza de uma vida eterna, sem especulações, sem medo? A palavra do Senhor. Ela sim trará o refrigério que precisamos para a nossa vida. A certeza verdadeira de que nós temos, Deus já escreveu os nossos nomes no livro da vida. E ao tempo que é determinado por Deus. Se for nessa geração, glória a Deus. Se for na próxima geração, glória a Deus. Talvez até os nossos olhos se fechem neste mundo, mas nós sabemos claramente que o nosso Redentor vive e por fim sobre a terra virá. A certeza que eu tenho, que nós temos no nosso coração, é que os medos desta vida não podem abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Não é especulação, não é o falso profeta, não é a pregação de medo, mas sim a certeza de que eu tenho que me preparar todos os dias. E se porventura hoje você entrou neste lugar com incerteza no seu coração, saiba que o momento é hoje. Deus tem trabalhado em nós para alcançar esta bênção maravilhosa. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. Estamos aqui e amanhã pode ser que os nossos olhos se fechem.
E como estará a sua fé? Como estará a sua esperança? Como estará a sua certeza? Que Deus neste momento possa colocar em nosso coração a certeza de que precisamos todos os dias meditar nos benefícios que Deus tem para nós. Não vos preocupeis com o que acontece, mas você deve estar preparado todos os dias, porque Deus, conforme o seu tempo e a sua vontade, Ele determinou aquilo que está registrado por Ele, conforme a sua vontade e o seu desejo. Nada mudará isso. Nenhum governo, nenhum rei, nada pode mudar os planos de Deus, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé neste momento, vamos louvar o Senhor.